Queridos, eu vou falar nessa noite e quero que você abra na primeira carta que o apóstolo João escreveu. É algo muito importante, ele vivenciou isso e deixou escrito para todos nós. João é tido como o apóstolo do amor, é o evangelho, né? É a primeira carta, tá? Mas no evangelho dele não existe a genealogia de Cristo, porque é o evangelho escrito para nós, para a igreja, e é o evangelho onde tem só 7 milagres. São milagres que mostram a divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15, aliás, 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Agora, Êxodo capítulo 20. Se eu não errei também. Hoje eu tive uma tonteira de manhã, então me perdoem aí. 20:17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Amém? Senhor, nós te agradecemos só por lermos a tua palavra, mas te agradecemos porque nós fazemos parte de uma igreja e de um povo que um dia irá morar contigo na eternidade. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Amém. Que o Senhor alegre o nosso coração e que o Senhor plante em nossa alma e em nosso espírito, ó Deus amado, a alegria e o poder que a sua palavra ela pode trazer ao ser humano. Nós te agradecemos por aqueles que aqui estão e somos gratos por aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Nos abençoa, Deus, e nos fortalece nessa noite, edificando a nossa vida, nos consolando e nos instruindo para que possamos vencer e o nome de Jesus ser glorificado. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Pode se assentar. Irmãos, nós temos os olhos que estão muito próximos, são os mais próximos do nosso cérebro, né? Existem pessoas que dizem que os olhos são as janelas da alma, né? E Jesus, ele falou a respeito dos nossos olhos. Ele disse o seguinte, que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será iluminado. Então, entendemos que tudo aquilo que vemos, tudo aquilo que enxergamos, de alguma forma vai trazer algo para a nossa vida, né? Vai
ou trazer alegria da forma como vemos, né? Porque olhamos e às vezes interpretamos de uma maneira errada, de uma maneira diferente. E o apóstolo João, quando Jesus chamou ele era um jovem. Aliás, a maioria deles eram abaixo de 30 anos de idade. E João era o menor ainda em idade. E João, ele aprendeu, ele conviveu, ele foi caminhando com Cristo. E ele foi vendo a forma como Jesus enxergava as situações, como Jesus via as pessoas, né? Como Jesus lidava com as situações, né? Tudo isso depende muito da forma como vemos e como enxergamos as coisas que vivemos. Então ele disse assim: olha, tomem cuidado, né, nas minhas palavras, né? Não no Evangelho, por favor. Verso 15: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pode ir descendo. A concupiscência dos olhos. O mundo tem muita coisa boa para nos oferecer, para que nós possamos usufruir, para que nós possamos viver, presenciar o que eu vivi. Bons momentos, vivi muitas coisas boas, né? A semana passada vocês ouviram aqui a Débora comentar. Depois eu falei poucas coisas, ainda tem muito o que falar da viagem. E coisas boas que nós podemos viver. Mas tudo isso vai depender da forma como nós enxergamos as coisas, né? Sem a cobiça, sem que nós desejamos ou venhamos a desejar a vida do próximo, né? A pessoa muitas vezes ela acaba permitindo que os olhos dela sejam colocados em lugares, em coisas, e com isso ela vai alimentando a sua vida e dizendo assim: eu queria ser igual fulano. Na verdade ela está querendo dizer assim: eu queria ser fulano, né? Só que o que acontece? Eu preciso viver a minha vida e enxergar aquilo que Deus tem para mim. E o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, é o melhor. Amém. É o melhor para a nossa vida. É o melhor em termos de vida familiar, é o melhor em termos de vida profissional, é o melhor em termos de vida ministerial, é o melhor em termos de vida de relacionamentos. O que Deus tem para nós é o melhor. Não é aquilo que o outro tem. João estava escrevendo isso e dizendo: tomem cuidado, porque isso acaba envolvendo a nossa vida, isso acaba tomando conta de nós, né? Eu já ouvi pessoas acharem e dizerem que eu sou rico, e eu falei: meu Deus do céu, se eu falar o meu salário aqui, você cai aí da cadeira. Eu sou aposentado. E quando eu fui me aposentar, alguém disse assim: pastor, agora vai só viajar. Se eu só viajar, eu acabo com a minha família, né? Então, aposentadoria, irmãos, é algo que vai alimentar a sua vida só. Mas viver viajando com aposentadoria, só se for funcionário público. Mas não. Então ele está dizendo aqui, olha, a concupiscência dos olhos.
Porque todas as outras coisas aí, elas vão entrando através daquilo que nós vemos. Você nunca vai desejar algo, e você sempre vai desejar algo. Você nunca vai desejar algo que você possa ter. Normalmente é aquilo que você não tem condições de ter. É o que a pessoa deseja. É o que a pessoa ela vai querer. Ela não tem condições naquele momento. Pode vir a ter. Então, aonde eu coloco os meus olhos é o cuidado. Senão eu me envolvo aqui, ó, no mundo, com consciência da carne, desejo, né? E eu acabo me perdendo na vida cristã e na minha vida também, pessoal. Por quê? Porque eu estou sendo dominado por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu enxergo. Eu falo, trato as pessoas por aquilo que eu vejo nelas, por aquilo que eu imagino que elas estão pensando, por aquilo que eu entendo de acordo com aquilo que elas falam. E aí eu já avalio a pessoa, eu já analiso a pessoa, né? Vendo, aquela pessoa se veste desse jeito, então ela é isso, ela se veste de outra forma, ela é aquilo. Se ela faz isso, os olhos estão vendo. Ela é assim, se ela faz aquilo, ela é de Deus, se ela faz aquilo outro, ela não é, e por aí afora vai. E as avaliações, elas também vêm para dentro da igreja. Porque é um risco nós avaliarmos as coisas por aquilo que nós estamos enxergando. Por quê? Porque as situações mudam. Elas são transformadas. Hoje eu posso olhar a minha vida e dizer assim: minha vida mudou. Mas se eu olhasse a minha vida quando eu tinha 15, 16 anos de idade, eu diria assim: eu nunca vou ter uma família. Porque chegou uma época na minha vida que eu disse assim: eu não vou casar. Dentro de mim, não falei com ninguém, mas dentro de mim. Era como eu via. Só que aí Jesus entrou. Jesus entrou e mudou essa visão. Ele me deu uma nova visão de vida. Ele me deu uma nova visão para enxergar o ser humano. Ele me ensinou a amar. Ele me ensinou a perdoar. Ele me ensinou a respeitar as pessoas. Ele me ensinou a tratar melhor as pessoas, indiferente do que elas são, do que elas fazem, da forma como elas agem ou deixam, o que elas fazem ou deixam de fazer. Ele foi me ensinando, porque eu fui aprendendo na palavra de Deus. Então os meus olhos, eles foram mudados quando Jesus entrou na minha vida. E só Jesus pode mudar a visão do ser humano. Diga para o seu irmão: só Jesus pode mudar a sua visão das coisas, das pessoas e do seu próprio objetivo de vida. Só Jesus. As pessoas, elas olham para as outras e dizem assim: aquela pessoa conquistou, né? E tal. Eu queria chegar onde ela chegou. Eu queria fazer o que ela faz. Eu queria isso, aquilo. Porque a pessoa, ela está olhando só o lado das conquistas daquela pessoa. Ela não imagina o que a pessoa passou para chegar até ali. Então, o apóstolo João, ele foi aprendendo isso. João era um jovem, era um empresário já tinha sua companhia de pesca, já trabalhava, ia herdar tudo aquilo ia ser dele. E aí Jesus chama ele para uma nova vida. E é por isso que ele disse isso aí. Ele disse: toma cuidado com os olhos, né? Trate eles bem. Procure enxergar aquilo que é bom na vida das pessoas. Irmão, as pessoas que mantêm bons relacionamentos e que criam vínculos são pessoas que sabem tratar bem as outras pessoas.
São pessoas que enxergam o melhor que as outras pessoas têm. São pessoas que não ficam olhando para as falhas ou para os defeitos. São pessoas que sabem o que falam, na hora que falam e para quem falam e por que estão falando aqui. São pessoas que enxergam, chegam no ambiente onde estão várias pessoas e sabem como se pronunciar sem machucar, sem ferir, sem maltratar ninguém, né? Avaliando o limite, né? O que eu posso falar para o Antônio, talvez eu não possa falar para a Estela. A reação da Estela vai ser outra, né? Então eu tenho que enxergar isso. É o que João está falando aqui. E tudo isso aí vai acabar também. Então é por isso que eu tenho que me cuidar. Por quê? Porque eu estou vivendo nesse mundo. Irmão, e nesse mundo aqui você é cercado por todos os lados. Jovens, homens, mulheres, de idade um pouco mais avançada ou não, todos nós. E se nós não pedirmos a Deus, Senhor, me ensine a enxergar como o Senhor enxergava. Ninguém enxergou o gadareno, Jesus enxergou ele. Ninguém enxergou Zaqueu, nem Zaqueu viu Jesus. Foi Jesus que viu Zaqueu. Ele disse: Zaqueu, desce depressa. Ou seja, me ensine a olhar como o Senhor olhava. Me ensine a tratar as pessoas como o Senhor tratava. Me ensine a agir como o Senhor agia. Se eu tenho o Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo aqui, levanta a mão. Amém. Se eu tenho o Espírito Santo, o Carlos morreu. O Carlos morreu. Porque o Espírito Santo é quem vai dirigir. O Espírito Santo é quem vai conduzir a vida. Então os meus olhos, eles vão mudar de direção. Porque o Espírito Santo vai colocar os meus olhos em uma pessoa. Em quem é? Na pastora Elizabeth? Não, em Jesus. Os meus olhos vão estar em Cristo. Eu vou viver no mundo, eu vou andar no mundo, eu vou passar por tudo isso aqui, ó, pela carne, pela soberba da vida, pelo orgulho. Eu vou passar e eu vou vencer, porque o Espírito Santo é quem conduz a minha vida. Amém. E é Ele quem purifica os meus olhos. E é Ele que vai me dar a vitória. E é Ele que vai me sarar. É Ele que vai me curar. É Ele que vai me renovar. É Ele que vai alegrar o meu coração. Não é eu ganhar igual o fulano lá ganha não sei quantos milhões por mês. Eu ouvi um rapaz aí que foi transferido de um time lá da China para o Brasil. Ganhava 14 milhões por mês. Eu falei, meu Deus, uma pessoa, como é que gasta 14 milhões por mês? Por mês. Em um ano. E ele ficou lá, 13. Então, eu não vou desejar aqui. Aquilo que Deus tem colocado na minha mão já é motivo de muita alegria e de muito glória a Deus na minha vida. Deus tem me dado o melhor. Deus tem dado o melhor para você. Diga para o seu irmão, Ele vai te dar o melhor. Ele vai te dar o melhor salário. Ele vai te dar as melhores condições. E Ele vai realizar os seus sonhos. Ou seja, encontrar Jesus como João encontrou vai mudando a nossa visão das coisas. Nós vamos tirando a nossa visão das coisas lá de fora. Nós vamos aproveitar, porque tudo foi criado para nós usufruirmos. Nós vamos aproveitar.
mas nós vamos aproveitar debaixo da vontade de Deus, no momento de Deus, na hora de Deus, né, no relógio de Deus, nós vamos desfrutar o melhor desta terra. É o que está escrito na palavra dele. Então os meus olhos, ele não pode ficar passeando em qualquer lugar, porque existem coisas que nos atraem e coisas que nós sabemos que são prejudiciais para a nossa vida. Por que a pessoa se frustra? Nós estamos num culto. Cria expectativa. Ela deseja algo, ela quer aquilo, né? E aquilo começa a ser alimentado. E o desejo, se não tomar cuidado, ele acaba destruindo a vida da pessoa, né? Você vê isso na casa de Davi. Davi, ele olhou Betseba, ele não olhou ela uma vez só. Os olhos dele saíram de Deus, que havia tirado ele do meio do pasto, de trás das ovelhas, como diz a palavra, colocado ele como rei, deu a ele mulheres, não deu uma só, deu várias, mas aí ele saiu e viu Betseba, colocou os olhos aonde ele não podia colocar. É a concupiscência. E aí o desejo veio. E o que aconteceu? Ele tinha que sair dali, para não cair. A frustração é algo que às vezes é benéfico, quando aquilo que você está desejando vai fazer mal para a sua vida, e aquela expectativa não faz sentido, né? É benéfico. Mas o que acontece? É melhor eu não colocar os olhos nessas coisas. Davi tinha um desejo. O que ele deveria ter feito? Ele tinha esposa, ia lá, fazia o que fez com Betseba, acabou o desejo. Não teria passado por tudo que ele passou, por tudo que ele viveu. Amon, ou Aminon, que é o filho dele, desejou a irmã. E aí o tio entrou na conversa e ajudou, e aí ele possuiu a irmã. Sabe o que a Bíblia diz? Que depois que ele possuiu, ele a desprezou. Ele sentiu nojo. Desejo é isso. Então eu preciso colocar os meus olhos em Cristo. Diga para o seu irmão, coloque os olhos em Cristo. Ele é a vitória certa. É a vitória certa. Sansão, a mesma coisa. Sansão colocou os olhos numa mulher de outro povo. E aí quando ele foi conversar com o pai e a mãe dele, o pai falou assim: não tem mulheres no meio do nosso povo? Não, mas os meus olhos se agradaram daquela. E aí você conhece a história. Quando os inimigos derrotaram Sansão, qual a primeira coisa que ele perdeu? A visão. Ele nunca mais voltou a ver. Furaram os dois olhos dele. Eva foi atraída lá para a árvore, os olhos, e aí começou a... Então a pessoa ela tem que fugir, e o único meio de fugir é Cristo. É por isso que o texto de Êxodo ele fala: não cobiçarás. Porque cobiçar fala de algo que eu não possuo, algo que eu não tenho. E uma das formas de eu não cobiçar algo é eu ser grato por aquilo que eu já tenho.
Eu ser grato por aquilo que eu já recebi. Eu ser grato por aquilo que Deus já me deu. Eu ser grato por aquilo que Deus já fez. Por aquilo que Deus já realizou. Aonde Deus já me colocou. Pelas pessoas que eu levei a Cristo. Eu ser grato a Deus pelo emprego que Ele me deu. Eu ser grato a Deus pelo meu salário. Não receber e dizer, essa miséria, o que eu vou fazer com isso? Eu ser grato a Deus pelo arroz com feijão. Né? Teve uma discussão lá em Mauá do meu sobrinho com meu pai, com mistura. E aí ele debateu com meu pai, ele falou, eu vou comprar. Ele foi e comprou, meu pai comeu arroz e feijão. Você comprou, mas eu não comprei. Bravo. Zé de Freitas. E aqui é o Carlos de Freitas, filho dele. E aí meu irmão falou, já viu, né? Eu falei, imagina. Então, o que acontece? Irmãos, é ser grato por aquilo que você já tem. Essa roupa que Deus te deu para vir aqui hoje, graças a Deus, eu tenho com que me vestir para ir cultuar a Deus. É esse carro que Deus te deu, Senhor, graças a Deus, pelo carro que o Senhor me deu. Mas se quiser dar uma melhoradinha, Senhor, eu estou aí para receber. Isso aí pode falar também. Senhor, eu sou grato pela casa que eu tenho. Eu sou grato pelos meus irmãos da igreja, por aqueles que comigo congregam. Né? Já pensou, eu me lembro do meu sobrinho, pastor, e ele falou assim, que ele passa, ele vê as igrejas lotadas, e ele trabalha, e ele diz assim, não é injusto, tio? Falou para mim. Eu falei, eu não acho. Não, mas a gente também está trabalhando, está fazendo a obra de Deus. Eu falei, mas não tem justiça. Deus nos deu. E a gente cuida daquilo que Deus nos deu. E somos gratos a Deus por aquilo que Ele nos deu. E vamos pedir a Deus que Ele acrescente mais. Eu não posso ficar olhando essas coisas, porque senão minha vida para e eu preciso continuar. Então, o livro do Êxodo, no capítulo 20, no verso 17, ele diz, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Aí é a lei não mudou na graça, está lá a mesma coisa. Tudo isso aqui já acontecia há mais de 4.000 anos atrás, né? Não mudou e acontece nos nossos dias. É por isso que precisamos cuidar dos nossos olhos, para que não aconteça isso, porque sempre vai ter uma casa melhor do que a minha, sempre vai ter um carro melhor do que o meu, sempre vai ter alguém que se veste melhor do que eu, sempre vai ter alguém que tem um calçado melhor do que o meu, sempre vai ter uma igreja maior do que a minha, sempre vai ter alguém que canta melhor do que eu, sempre vai ter alguém que prega melhor do que eu, sempre vai ter alguém que ora mais do que eu, sempre vai ter alguém que tem um trabalho melhor do que o meu, mas eu sou grato por aquilo que Deus me deu, e o que Deus me deu tem me sustentado até aqui, tem me alegrado, tem me fortalecido, eu tenho usufruído daquilo que Deus tem me dado. Então eu não posso colocar os meus olhos nessas coisas. Eu me lembro uma vez que o meu irmão disse assim, eu tinha inveja de você. Olha o sangue de Jesus. Eu não era crente ainda, né? Quando ele falou isso, eu já tinha me convertido. Ele falou, teve uma época, porque você era amigo de todo mundo. Falei, que isso, rapaz? Você é o meu melhor amigo, né? Não é meu pai é meu pai. Ele não é meu amigo, ele é meu pai, né? Amigo é gente do portão para fora. Pai e mãe é outra coisa. E aí eu falei para ele, eu te levei para os times que eu joguei, te apresentei, e depois ele conheceu muita gente, né? Então, quer dizer,
colocar o olho na vida do outro. É isso aqui que o escritor Moisés aqui está falando, e que João reafirma lá na sua carta, né? Ou seja, não cobiçarás, não desejarás. Não vou ficar olhando para a vida do outro, se o outro está crescendo, se o outro está se desenvolvendo mais, se o outro é mais eloquente. Até no ministério mesmo pode acontecer isso, se eu não tomar cuidado. Os meus olhos vão se escurecer e eu vou ver tudo negro, eu vou ver só defeitos, eu vou ver só falhas, eu vou ver só erros, eu vou ver só coisas que precisam ser melhoradas, e eu vou me esquecer de que Deus, Ele vai trabalhando, Ele vai agindo, Ele vai realizando. Ele tem o tempo dele, Ele tem o momento dele, Ele tem a hora dele. Então João, ele nos avisou algo que Moisés já havia dito lá atrás, há muitos anos. Olha, toma cuidado com isso. Não fique olhando a vida do outro, não fique cobiçando, desejando algo que não é seu, né? Você pode alcançar, você pode atingir. Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar inteligência, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai colocar na sua mão aquilo que você precisa, Deus vai abençoar o trabalho das suas mãos, Deus vai te dar saúde, Deus vai dar livramento, Deus vai abrir as portas, Deus vai fazer coisas extraordinárias na nossa vida. É assim que eu creio, é assim que eu tenho vivido. Não vou ficar olhando esse tipo de coisa, né? Eu já tenho lar, eu tenho uma família, eu tenho uma esposa, graças a Deus, Deus me deu o melhor. Tenho 2 filhos. Então Deus cuidou de mim, cuidou de mim. E como vencer esses olhos ruins, né, que ficam desejando coisas, que ficam querendo coisas que ainda não é o momento, né, o que eu ainda não tenho como realizar. De que forma? Filipenses capítulo 3, verso 14. O apóstolo Paulo, ele ensina isso. O homem mais inteligente do Novo Testamento depois de Cristo, o mais culto, o mais estudado, o mais instruído, doutor da lei. Olha lá. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmão, a igreja, ela olhava para Paulo e dizia assim: ó, Paulo tem tudo. Paulo é o cara, nas minhas palavras aqui. Paulo é o mais inteligente, é o mais culto, fala vários idiomas, né? Ora, as coisas acontecem, os milagres acontecem, os sinais acontecem, é um mestre na palavra, ensina muito. Ele já alcançou, ele já atingiu o objetivo. E aí ele disse para a igreja isso aí: ainda não, eu preciso continuar. Os olhos dele estavam em Cristo. Era o prêmio dele, é o meu prêmio. É o prêmio que eu desejo alcançar um dia, e que eu tenho lutado por isso, batalhado e trabalhado para que isso aconteça na minha vida. É correr atrás, é se esforçar, é não perder a visão, é não deixar de enxergar Jesus, é ver Ele em cada momento da nossa vida, é ver Ele em cada situação, é ver que Jesus, Ele está trabalhando para que eu alcance o melhor. Amém. E qual que é o melhor? O melhor é Ele. Amém. Ele, em nós, as demais coisas serão acrescentadas. Tudo o que eu desejo, tudo o que eu quero, tudo o que eu almejo, está na pessoa
bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que Paulo estava dizendo: eu prossigo. Estava falando para a igreja: olha, eu não sou um super-homem, eu estou correndo atrás, eu estou batalhando pela fé, eu estou caminhando as lutas, as dificuldades. Mas o olhar de Paulo, ele não se desviava. Irmão, a pessoa, por qualquer coisa, ela se distrai, ela se desvia do objetivo, ela se desvia do projeto, ela se desvia do plano. Acontece um problema dentro da família, acontece um problema lá no trabalho, acontece uma dificuldade no ministério, acontece um problema na família, nos familiares. A pessoa, ela desvia. Ela está indo, ela está caminhando, ela está forte, ela está orando, ela está jejuando, ela está buscando a Deus, ela está ativa, ela está participando dos cultos, ela vem orar, ela vem na quinta-feira orar pela família, buscar um milagre pelo seu lar, ela vem no sábado, nos ensinamentos, ela está crescendo, ela está melhorando, ela sabe disso, porque isso é interior. Eu disse ontem para o filho da Regina, eu tenho certeza que era Deus na minha boca. Eu disse para ele assim: você vai saber que é Deus. Você vai saber. Eu não disse: a sua mãe vai saber, a Isis vai saber, que era uma fisioterapeuta, professora de natação, estava lá, a pastora e a Gabriela. Eu disse: você vai saber. A hora que acontecer, você vai dizer: foi Deus. Você vai dizer: foi Deus. Isso é olhar para frente, é não falar do presente, não ficar martelando nas coisas que eu estou vivendo, é enxergar o futuro. Olhar para Cristo é isso, é ver lá na frente, é entender que o milagre está nele, é entender que a salvação está nele, é entender que a prosperidade está nele, é entender que a saúde está nele, é entender que nele nós somos mais do que vencedores. Ou seja, eu estou enxergando Cristo na minha vida, vendo ele em todas as situações. A pessoa, ela tira os olhos e começa a enxergar o problema, a enxergar a dificuldade, a enxergar a sua batalha, os seus limites. Irmão, Deus é grande, Deus é maior do que eu, Deus é maior do que o céu, Deus é maior do que a terra, Deus é maior do que o universo. Deus é grandioso, ou seja, Ele é maior do que você. Os planos de Deus são maiores do que os seus planos, é o que diz o profeta, e eu creio nisso. O projeto e o plano de Deus para a sua vida e para a minha vida são maiores do que os nossos. Mas os nossos olhos têm que estar nele, andando em direção a ele. E como já foi dito aqui pelo pastor Márcio, é assim: devagar, para frente e subindo, não é cristão sobe, hoje está lá em cima. Eu estava falando com o Luiz ali agora. Hoje a pessoa está lá em cima, daqui a pouco está lá no chão. Hoje está lá no céu, amanhã está dentro do buraco. Não, é crescendo. Crescendo na fé, na graça e no conhecimento. É os olhos estando em Cristo. Essa é a solução para que a concupiscência dos olhos não nos domine, não tenha controle sobre a nossa vida, sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, sobre a nossa razão, a nossa maneira de pensar. Não, que os nossos olhos estejam no Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para que nós alcancemos o prêmio
da soberana vocação de Deus em Cristo. Esse é o propósito maior de Deus para a nossa vida. Ele vai te colocar numa boa casa? Vai. Ele vai te dar um bom carro? Pode fazer isso. Ele pode te dar um bom emprego, onde você vai ganhar mais? Pode. Ele pode salvar toda a sua família hoje, se ele quiser? Pode também. Ele pode realizar qualquer coisa. Mas ele conta com a sua vida. Ele conta com você. Ele quer que os seus olhos estejam nele. Ele disse: eu, quando for levantado, atrairei todos a mim. Disse também através do profeta: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Não é uma pessoa só ou outra. Todos os termos da terra, é a terra inteira. Amém. Hoje Jesus é conhecido no mundo inteiro. Em qualquer lugar do mundo, alguém já ouviu falar de Jesus. Por quê? Porque a profecia se cumpriu. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos. Eu disse aqui que salvação é uma oportunidade nova de vida. Salvação é isso. Salvação não é ser crente, porque crente o diabo é, a Bíblia diz, e ele treme. Salvação é vida nova, é colocar os olhos em Cristo. Eu tinha inveja dos outros, hoje eu não tenho mais. Jesus mudou a minha visão. A minha visão a respeito daquela pessoa é assim, assim, assim. Não, Jesus mudou a minha visão. Amém. Aquela pessoa ali é uma pessoa para ser amada por mim. Amém. Porque Jesus me amou, mesmo eu sendo inimigo dele. Porque um dia eu olhei para ele. Um dia eu olhei. Eu não desviei mais o meu olhar. E já fazem quase 40 anos. E eu tenho pedido que ele me sustente. Hoje, quando eu levantei do sofá, eu quase caí. Quase caí. Eu falei: sangue de Jesus. Estive no cardiologista quarta-feira. O homem disse que eu estou bom, que eu estou ótimo, que o exame ambulatorial estava ótimo. Aí lembrei do meu pastor. Ele tinha feito um check-up, o médico falou que eu estou zerado. Aí deu uma semana, estourou a veinha aqui, ó. Um mês na UTI. Aí eu falei: sangue de Jesus. Aí fui tomar, a pastora chamou para almoçar e eu fui assim, ó. E vendo tudo balançar, falei: que é isso? O que era aquele suco de uva lá na região? Mas graças a Deus, né? Medi a pressão, tudo, tal. Batimento é que eu achei que estava, né? Porque eu falei para o André: estou com batimento de 73. O André: tá ótimo. Eu falei: não, para mim não, eu operei. Para mim é de 50 a 60 já está ótimo. Então, coloque os olhos em Cristo. Tire os olhos de você. Tire os olhos de você primeiro. Porque ninguém consegue colocar os olhos em Cristo olhando para si mesmo. Ninguém consegue. A gente olha para Jesus e a vida nossa é mudada. Enquanto nós ficamos olhando para nós mesmos, nós corremos o risco que foi lido aí, do êxodo. Porque isso mora dentro de mim. Isso mora dentro de você. Ah, o pastor está falando, ele é invulnerável. De jeito nenhum, eu sou igualzinho a você. Dentro de nós, eu ouvi alguém dizer, acho que foi hoje, mora um Esaú e mora um Jacó. Dentro de nós mora um Esaú e mora um Jacó. Então, a gente tem que se cuidar.
Então eu vou colocar os meus olhos em Cristo, porque Ele é perfeito. E quando eu coloco os olhos nele, eu vejo quem eu sou. E o quanto eu preciso dele na minha vida. Amém. Quantos precisam de Jesus aqui? Amém. Quantos precisam de Jesus para amar as pessoas? Amém. Quantos precisam de Jesus para perdoar as pessoas? Amém. Quantos precisam de Jesus para servir as pessoas? Amém. E quantos precisam de Jesus para adorá-lo? Eu também. Jesus não procura adoração. Deus nunca procurou adoração. Deus procura adoradores. Porque adoradores adoram a Deus. Então vamos nos colocar em pé.